Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje é inspirado por uma postagem que tem circulado de forma virulenta em várias mídias sociais, dizendo mais ou menos o seguinte: que havia uma previsão de que até o início de abril cerca de 6 mil pessoas poderiam ter morrido da Covid-19 no Brasil e que o número de óbitos teria sido inferior a 600, o que mostra o equívoco das previsões e o que mostraria também a necessidade de voltarmos todos ao trabalho, porque afinal a crise não seria tão séria assim. Não se deixe enganar por essas informações. Essa postagem tem um objetivo muito claro e muito óbvio de fazer valer um ponto de vista. E eu gostaria de abordar alguns pontos sobre essas previsões e esses modelos matemáticos que são usados para fazer projeções sobre o número de casos e de mortes de pandemias e que têm sido usados pelos infectologistas para sugerir estratégias de prevenção do espalhamento da doença no Brasil e em outros lugares do mundo. Em primeiro lugar, existe uma tendência de várias pessoas dizerem que os modelos não são confiáveis e que não temos a capacidade de fazer esse tipo de previsão. Falso, temos sim. Esses modelos usados para fazer previsões sobre o espalhamento de doenças e de situações de pandemia, ao contrário do que você pode imaginar, são extremamente simples. Esses modelos, na verdade, consideram basicamente a existência de duas forças. Uma que provoca o aumento do número de casos e a outra que provoca a redução do número de casos. É mais ou menos da seguinte maneira: você faz um churrasco na sua casa e convida um monte de gente, só que cada um tem que trazer uma caixa de cerveja. Durante o primeiro momento, quando a festa começa, o número de latinhas de cerveja aumenta de forma continuada, porque as pessoas estão trazendo as cervejas e chegando ainda à festa. É a fase do contágio, do espalhamento. O importante aqui é quantas pessoas são infectadas por uma outra pessoa que já estava doente. Seria equivalente a quantas cervejas cada um está trazendo para a festa. À medida em que o tempo passa e todos os convidados vão chegando, chega um momento em que ninguém vai chegar mais. O número de latinhas já teria chegado ao máximo, mas as pessoas continuam consumindo e bebendo cerveja. E aí você observa a redução do número de latinhas. E aí você vê que durante uma fase o número de latinhas aumenta porque as pessoas estão chegando, e numa outra fase o número de latinhas reduz porque as pessoas estão bebendo. É igualzinho o que acontece do ponto de vista de ilustração com os modelos usados para fazer previsões dos contágios e dos doentes do Covid-19. É muito simples. As previsões são possíveis sim. Não caia nessa história que tenta desacreditar os estudos sérios e pertinentes feitos pelos infectologistas. Segundo ponto que tentam desacreditar: não existem dados, ninguém sabe como que vai ser, qual é a realidade. Falso de novo. Existem dados na China, onde a crise começou em dezembro de 2019, e mesmo que a gente não acredite nos dados da China por causa dos interesses políticos, e nós vamos voltar a esse ponto, existem dados disponíveis na Itália, existem dados disponíveis na Espanha, existem muitos dados disponíveis nos Estados Unidos, na Coreia, e os modelos são capazes sim de representar esses dados, o que dando muita credibilidade às previsões feitas pelos infectologistas. Ponto número 3 que tenta desacreditar as previsões: o Brasil é diferente, né? Aqui a crise não pode ser comparada à da Itália. Falso, não há dados disponíveis no Brasil nesse momento que permitam fazer essas comparações. A gente vê pessoas dizendo do tipo: aqui nós temos menos fumantes, aqui as pessoas são mais novas do que na Europa. Tem uma mensagem muito mal intencionada que diz que por causa do calor o vírus morre no Brasil. Não se engane, nada disso é verdadeiro. Pode ser até que depois a análise dos dados
até encontre alguma correlação com esses fatos, mas nesse momento não é possível falar nada disso. É chute. E pior ainda, o Brasil tem, isso sim, agravantes sérios que você vai reconhecer. Nós temos as comunidades e as favelas, que são fenômenos dos países pobres e que podem tornar o contágio e a crise ainda mais grave no Brasil. Nós temos graves problemas de saneamento urbano. Uma boa parcela da população brasileira não tem acesso à água de qualidade e não é servido por rede de esgotos. Nós não sabemos que tipo de influência isso pode causar e se isso pode de fato aumentar os níveis de contágio e a gravidade da doença. Também temos problemas graves com a disponibilidade de equipamentos de proteção individual por conta dessa absurda dependência que temos de importação até de máscaras de pano. Nós ainda não sabemos o que isso pode causar na crise hospitalar. Você que está acompanhando os dados sabe que nesse momento muitos agentes de saúde no Brasil estão doentes e que isso lá na frente pode prejudicar o serviço e o tratamento da população. Então não se deixe levar por esses argumentos falaciosos. Ponto número 4, e esse é um ponto muito relevante. Você que olha os dados hoje que estão sendo apresentados na internet, na televisão, perceba que os dados sobre a doença falam sobre o passado. Quando eu era garoto, eu adorava imaginar que quando a gente olhava para o céu e a gente olha as estrelas, a gente está olhando para um céu que não existe, porque a luz demora centenas, milhares, milhões de anos para chegar até nós, a depender de que astro nós estamos olhando no céu, de maneira que o que nós vemos hoje é um céu que não existe. E o céu que existe hoje, o universo que existe hoje, nós só vamos ser capazes de perceber daqui a centenas, milhares, milhões de anos, dependendo dos astros que nós estamos observando. Mal comparando, com essa doença acontece uma coisa semelhante. Por quê? Primeiro, existe o período de incubação, que pode durar de 5 a 14 dias, de maneira que os doentes que nós vemos hoje foram contaminados há uma semana, 2 semanas atrás. Então a dinâmica está atrasada. Quando nós olhamos hoje, nós não olhamos o quadro verdadeiro. Nós olhamos uma figura de um passado recente, de 2 semanas atrás. Só que a doença se alastra com enorme velocidade. O quadro hoje nós saberemos daqui a 2 semanas. Ou mais, porque a pessoa que fica doente, às vezes pode demorar 10 dias para dar entrada no hospital. E, portanto, as mortes que nós estamos vendo hoje, elas estão refletindo um cenário de 20 dias, 25 dias atrás. Então é muito perigoso olhar os dados de hoje para que nós façamos uma avaliação do quadro real da doença hoje no Brasil. Ela pode ser muito mais grave. Esse é um ponto muito relevante para você pensar. Além disso, existe uma incerteza muito grande nessa coleta de dados em países como o Brasil. Por quê? Porque nós não testamos todo mundo. Quando a gente ouve na televisão e na internet de que o primeiro caso de Covid no Brasil, na verdade, foi em janeiro, é muito impressionante, porque isso foi antes do Carnaval. O vírus já circulava entre nós antes do Carnaval. A Fiocruz já vem dizendo que ao longo desse ano de 2020, o Brasil experimentou um número de casos extremamente alto de crises respiratórias completamente incompatível com o quadro de anos passados, o que pode indicar que o vírus estava circulando entre nós há um pouco mais de tempo do que nós imaginamos. Além de tudo, há um estoque imenso de pessoas que foram testadas e os resultados ainda não saíram. E nós temos dúvidas se todos os mortos de fato vão ser computados. E para piorar, no Brasil há um uso político claro desses dados e eu tenho sinceras dúvidas se nós estaremos bem informados sobre o número de casos e o número de óbitos verdadeiro, o que causa uma situação constrangedora para o Brasil, porque nesse momento nós estamos atravessando uma crise sem dados muito confiáveis e olhando o passado como se ele representasse
o momento atual. E aí é muito preocupante que o governo federal e os governos estaduais já comecem a liberar as pessoas para circularem nas ruas. Baseado em tudo isso que eu estou dizendo, pense bastante, leve em consideração e talvez você conclua que o momento é de você ficar em casa e de você acreditar nos cientistas sérios, nos estudiosos que estão afirmando e informando que o mês de abril poderá ser muito duro para o Brasil. E se o número de mortos previsto era de 5, 6 mil e foram 500 ou 600, vamos bater palmas para aqueles todos que estão nos aconselhando desde o início do mês de março a praticarmos o isolamento social. Isso não é erro de previsão, isso na verdade é consequência de uma política pública séria na área de saúde pública. Portanto, pense nesses aspectos, não se deixe manipular. Se você puder, fique em casa, nós estamos falando de coisa muito séria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.